Olá, irmãos, paz e graça. Quero compartilhar com vocês algum conteúdo bíblico e eu sei que existem várias linhas teológicas diferentes e se existem várias, não tem como todas estarem certas. Só existe uma opção. Ou uma está certa e a outra está errada, ou as duas estão erradas e a certa é uma outra, uma terceira. E existem as duas básicas, que são calvinismo e arminianismo. E eu quero propor aqui para você a minha opinião sobre qual das duas está certa ou se na verdade é uma terceira. Acompanhe comigo alguns textos que nós vamos editar. Eu vou fazer um vídeo bem curto, não vou me aprofundar para que você possa entender o que eu quero dizer. Eu vou falar sobre o Tribunal de Cristo e você vai entender de que grupo você faz parte. Está escrito assim em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 10. Porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. A primeira coisa que você precisa entender é que esse texto foi escrito por Paulo, que era um cristão, e foi mandado para os cristãos da igreja de Corinto. Então ele não está falando da humanidade inteira, porque a humanidade inteira não vai comparecer diante do tribunal de Cristo. Existem no mínimo três julgamentos na Bíblia. E existe o tribunal de Cristo, existe o juízo final e existe o juízo das nações. A igreja, as pessoas que creram no Senhor Jesus, elas vão comparecer apenas para serem julgadas no tribunal de Cristo. Então ali Deus vai tratar com elas, entendeu? Ou elas vão receber pelo bem que fizeram, cumpriram, agradaram a Deus, ou elas vão receber pelo mal que fizeram, por terem sido servos, inúteis, servos que não cumpriram a vontade do seu Senhor. Então vamos ver agora o texto que fala do tribunal de Cristo acontecendo na prática. Está lá em 1 Coríntios, capítulo 3, versículos 10 ao 15. Está escrito assim, o apóstolo Paulo dizendo: segundo a graça de Deus que me foi dada, pus eu, apóstolo Paulo, como sábio arquiteto, o fundamento, e outro edifica sobre ele. Mas veja cada um como edifica sobre ele, porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. Então o fundamento é Jesus Cristo. E se alguém sobre este fundamento formar um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno e palha, a obra de cada um se manifestará. Na verdade, o dia a declarar. Qual dia? O dia do tribunal de Cristo. Aqui já é citando como vai ser no dia. Porque pelo fogo será descoberta, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Então, só os cristãos vão comparecer nesse juízo, nesse tribunal para serem julgados. E eles vão ser julgados segundo as suas obras. Então, a questão não é se vai ser salvo ou não, porque a salvação não é pelas obras. Então, se vai ser analisado as obras, então a questão não é salvação, porque todo cristão, todo filho de Deus vai ser salvo, ok? Vamos confirmar isso nos próximos dois grupos, e se você é filho de Deus, você tem que estar ou no 14 ou no 15, não tem como você estar num terceiro grupo, se você for filho de Deus. Olha o que está escrito no versículo 14: se a obra que alguém edificou nessa parte permanecer, ou seja, passou pelo fogo e permaneceu, não foi destruída, esse receberá galardão. Olha o 15. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá perda, mas o tal será salvo, todavia como pelo fogo. Aí você me pergunta, como pode a pessoa ser salva, sendo que tudo que ela fez para Deus, para Jesus, foi inútil? Ela é o que nós chamamos na Bíblia de um servo inútil. Porque fez, passou pelo fogo e não sobrou nada, ou seja, não permaneceu, não teve nenhum valor significativo. Como é que uma pessoa assim ainda é salva? A resposta é simples, é porque a salvação não tem a ver com nenhuma obra que você faz ou deixa de fazer. Como é que uma pessoa é salva? Está lá em Efésios 2,8. Porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isto não vem de vós, é um dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Então esse é o motivo pelo qual esse cristão aqui do versículo 15, ele pode ser salvo.
Porque ele não é salvo pelas obras que ele fez ou deixou de fazer. Ele é salvo pelas obras de Cristo. A obra redentora de Cristo é suficiente para salvar aquele que crê. Quem crê e for batizado será salvo. Quando o carcereiro perguntou para Paulo ou Pedro, que farei, pois? Ele disse, crê no Senhor Jesus e será salvo. Ele não disse crê no Senhor Jesus e pratique obras. Ele não disse crê no Senhor Jesus entendeu? E deixou alguma outra pendência. Ele simplesmente disse crê no Senhor Jesus. Então, pela graça somos salvos, por meio da fé. Isto não vem de nós, é um dom de Deus. Então, as obras que ele teve ou não teve, não tem a ver absolutamente com nada a respeito da sua salvação. Então, ele é salvo mesmo não tendo nada para apresentar a Deus, entendeu? Tem aqui Todavia pelo Fogo, é uma disciplina que ele vai ter, mas nós não vamos falar nisso nesse vídeo. Então, o que eu quero que você entenda? Lendo esse texto de 1 Coríntios capítulo 3, versículos 10 ao 15, nós podemos entender que existem pelo menos 3 grupos de pessoas. Pelo menos 3 grupos. Quais? Aqueles que não creem no Senhor Jesus, ou seja, eles não têm o fundamento, no caso Jesus, eles não creem no Senhor Jesus, eles não são nem salvos. Segundo grupo, eles creem no Senhor Jesus, são salvos. É os do versículo 15. E tem os do 14, que além de crer no Senhor Jesus, eles praticaram obras dignas de um galardão. E vão ter um galardão. Então, como é que isso se desenrolou para que esses 3 grupos fossem definidos? Estão aqui a humanidade inteira, né, antes da fundação do mundo. Só para deixar claro que depois, nos próximos vídeos, nós vamos falar sobre predestinação, como é que funciona isso na Bíblia, se existe ou não, né? Mas vamos entender como é que se separou esses 3 grupos que eu falei. Todo ser humano adulto sem Jesus, sem o fundamento, ele é sem salvação. Aqui, ó, o grupo número 2, sem salvação. Entendeu? Aí o Senhor Jesus disse, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Eu prego para os 100, a toda criatura, mas nós sabemos que não é todo mundo que crê. Então vamos supor que 70 creram, né? Aqui tem 100 bolinhas, vamos supor que 70 creram. Então eles já avançaram para aquela categoria lá, pelo menos salvo, todavia pelo fogo, aqui do versículo de número 15. Ó. Eles já estão pelo menos nesse grupo, porque eles creram no Senhor Jesus. A Bíblia diz que quem crê no Senhor Jesus será salvo. E como é que eles fazem para eles irem para o número 4? Eles têm que praticar obras que glorifiquem e agradem a Deus, segundo o padrão de Deus. E não é a maior parte da igreja que vive desta maneira. É a minoria. Então eu vou pegar aqui, ó, aqui está a igreja inteira, né? Aqui a igreja inteira, mas uma menor parte da igreja tem um certo zelo, um certo, como eu posso dizer, uma diligência, né, nas coisas de Deus, e eles acabam se destacando. Vou colocar aqui essas bolinhas azuis para você entender a diferença. Vou colocar esses aqui de vermelho para ficar diferente a cor dela das outras. Então nós temos 3 grupos de pessoas. Primeiro grupo, número 2, eles não têm nem o fundamento, não creem no Senhor Jesus. Grupo número 3, eles creem no Senhor Jesus, ou seja, eles têm o fundamento, mas ficam aqui no grupo número 3. Por quê? Porque eles creram no Senhor Jesus, mas não tiveram obras que pudessem dar a eles um galardão. E o número 4, né, são pessoas que saíram do 2, foram para o 3 por meio da graça, né, foram salvos única e exclusivamente pela graça, mas a partir daí eles praticaram obras que glorificaram a Deus. E por isso eles vão receber, como nós vimos lá, um galardão. Ó. Se a obra que alguém edificou nessa parte, né, permanecer, passou pelo fogo, permaneceu, receberá galardão. Então, qual é o galardão que eles vão receber? Que galardão é esse que eles vão receber, visto que eles praticaram obras que glorificaram a Deus? Vamos entender o galardão lendo mais alguns textos. Então entenda os 3 grupos e você vai ver que esses 3 grupos se repetem com mais um texto que nós vamos ler. Presta atenção. João 3:3, João 3:5. Em resposta, Jesus declarou: digo-lhe a verdade, ninguém pode ver, presta atenção, ver o reino de Deus se não nascer de novo. Aí o capítulo 3, versículo 5. Respondeu Jesus: digo-lhe a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. Nascer do Espírito aqui é a mesma coisa que nascer de novo. Então o requerimento a mais aqui é só o nascer da água. Então nós temos aqui 3 grupos também. Nós podemos subentender que nós temos 3 grupos. Assim como quando eu li o primeiro texto, eu entendi que temos 3 grupos, os que não têm o fundamento,
aqueles que apenas creem no Senhor Jesus, ou seja, eles têm o fundamento, e o terceiro grupo que eles têm o fundamento e ainda têm obras dignas de recompensa. Então aqui nós podemos entender que temos também 3 grupos: os que podem ver o reino de Deus, né? Os que podem entrar no reino de Deus, e o terceiro grupo. O terceiro grupo é aqueles que não podem nem ver e nem entrar, porque tem pessoas que nem nasceram de novo, né? E muito menos da água. Então, aqui no mesmo quadro se repete a mesma história. Antes de nós sermos salvos, nós estávamos aqui. Nós fazíamos parte do grupo que não podia nem ver e nem entrar no reino de Deus. Nem ver e nem entrar. Mas a partir do momento que nós nascemos de novo, cremos no Senhor Jesus, a gente já pode ver o reino de Deus. Aí você já está no grupo número 3. E a partir do momento que você nasce de novo, você tem a opção ou não de também buscar nascer da água, que é um terceiro, é um elemento a mais. Primeiro nasce de novo e depois nasce da água. Se nascer da água, vai poder entrar no reino de Deus. Entrar no reino de Deus. Olha, não ver e nem entrar, grupo número 2. Grupo número 3, apenas ver o reino de Deus, porque eles nasceram de novo. E o grupo número 4, eles podem entrar no reino de Deus. Eles podem entrar no reino de Deus. E o que é entrar no reino de Deus? Esse texto ele tem uma interpretação dupla. Ele pode se referir tanto ao presente como ao futuro. Tanto uma interpretação para o presente como uma interpretação para o futuro, sem nenhuma contradição. Como que seria uma interpretação do presente? Ver o reino de Deus é aquele cristão que ele é tipo um espectador. Ele está vendo o que acontece. Ele nunca está participando das coisas que Deus está fazendo na terra. Ele está vendo. Ele criou no Senhor Jesus, ok, é salvo, mas ele é um espectador. E também tem aquele que está sempre envolvido com o que Deus está fazendo, ou seja, ele entrou no reino, entendeu? O daqui vê o reino acontecendo, as coisas acontecendo, e o daqui entrou, ou seja, ele faz parte daquilo que Deus está fazendo, ele coopera com Deus, entendeu? Então isso no presente. Entrar aqui seria tipo entrar numa realidade, entrar num âmbito espiritual, onde você participa daquilo que Deus está fazendo, onde você vive uma vida que agrada a Deus, onde você cumpre a vontade de Deus aqui na terra antes de Jesus voltar. Só que quando Jesus voltar, aí já é a interpretação futura. Presta atenção. A interpretação futura é a seguinte: quando Jesus voltar, ele vai reinar sobre a terra. Nós temos aqui, entre a eternidade passada e a eternidade futura, esse quadro azul aqui é a eternidade passada. Esse quadro azul de cá é a eternidade futura. Então, toda a eternidade todo o escopo da Terra está dentro desses 2 períodos de eternidade, a eternidade passada e a eternidade futura. Então, quanto tempo que vai durar o período entre um e outro? Vai durar 7.000 anos. Vai durar 7.000 anos. Por quê? Porque Deus, ele criou a semana em 7 dias, né? E a Bíblia fala em Isaías 46, 8, 10, se eu não me engano, que ele anunciou o fim desde o início. O que ele anunciou o fim desde o início? E no início ele criou em 7 dias e descansou no 7º. Ele estava também dizendo que duraria 7 dias. Porque 7 dias, quer dizer, está querendo dizer que duraria 7.000 anos. Porque um dia para o Senhor é como 1.000 anos. E 1.000 anos para o Senhor é como um dia. Entendeu? Então, quando ele criou em 7 dias, ele estava dizendo assim, eu estou revelando aqui através desse ato profético de criação, que o período que a humanidade vai viver entre a eternidade passada e a eternidade futura é de 7.000 anos. Então, quando você pegar as datas lá da Bíblia, da idade dos filhos de Adão e tal, você vê que quando Deus fez o pacto com Adão, lá uma aliança, teve uma conversa com Adão lá no jardim, propôs ali um pacto, de Adão até o pacto de Deus com Abraão, demorou 2.000 anos. Está lá na Bíblia, é só você ver o gráfico que você vai ver que dá certinho. Do pacto quando Deus pregou o evangelho a Abraão, está lá em Gálatas, que a primeira pessoa que ouviu o evangelho foi Abraão, por Deus, não vou entrar nesse detalhe agora, mas quando Deus fez uma aliança com Abraão, dessa aliança de Abraão até Jesus, até Deus fazer uma aliança conosco por meio de Jesus, mais 2.000 anos. E quando Jesus fez a nova aliança, né, que é a última aliança, até a volta de Jesus, mais 2.000 anos. E depois, quando Jesus voltar, ele vai reinar na terra durante 1.000 anos. Jesus vai reinar na terra durante 1.000 anos para terminar de restaurar todas as coisas. Então ele vai entregar o reino ao Pai.
novamente, mas eu não vou entrar profundo nisso aqui não. Então, durante a era da igreja, existem dois tipos de cristãos, basicamente. Tem aqueles que vê o reino de Deus e tem aqueles que entram no reino de Deus. Os que veem são espectadores, são salvos porque creram no Senhor Jesus. Mas os que entram é porque eles vivem, eles fazem parte, eles estão inseridos numa realidade espiritual onde eles cumprem a vontade de Deus. Eles andam de maneira agradável a Deus e por isso eles entram no reino de Deus presente. Existe reino de Deus presente. E aí o que acontece? Quando Jesus voltar, ele não pode dar para os dois a mesma coisa, porque um praticou obras que merecem galardão, esse do capítulo 5. O daqui não praticou, será salvo todavia como pelo fogo. Nós lemos aqui, ó, será salvo todavia pelo fogo. O de cá receberá galardão. Então aqui está o primeiro, o mais elevado, e daqui o menos elevado. Aqui está na ordem contrária. Aqui o menos elevado e aqui o mais elevado. E o que acontece? Quando Jesus voltar, ele vai reinar sobre a terra durante 1000 anos. E quem é que vai reinar com Jesus? Normalmente é ensinado que quem vai reinar com Jesus é a igreja. Mas não é verdade. Não é a igreja inteira que vai reinar com Jesus. Só vai reinar com Jesus aquele que entrar no reino de Deus. Por quê? Porque a interpretação futura disso é você fazer parte daquele grupo de pessoas que vão reinar com Jesus. E os outros vão ficar no inferno eternamente? Vão ficar o quê? Eles vão ver o reino de Deus. Durante o período milenar, uns vão entrar no reino, eles vão reinar com Jesus. E outros, os outros cristãos, eles vão ver o reino. Uns vão receber o galardão, que está lá, que nós lemos. Ó, olha lá o galardão. Qual é o galardão? O galardão é o direito de reinar com Jesus, entrar no reino de Deus. E os daqui vão ser salvos, eles vão ver, eles vão poder ver isso acontecendo e vai ter para eles também uma disciplina. E o galardão deles aqui é um monte de outros benefícios que eu não quero entrar nesse vídeo, para não tomar muito tempo, mas é como um político brasileiro. Ele entra ali e tem um monte de benefícios. Então, quando eles vão reinar com Jesus ali como reis e sacerdotes, eles vão ter um monte de benefícios que está lá em Apocalipse. Quando fala lá ao que venceram, você vê lá os benefícios também que será dado a quem recebeu o galardão. Então, para recapitular, qual é o galardão de quem tem galardão? É poder reinar com Jesus. Isso é, entrar no reino de Deus. E para isso ele precisa de quê? Ele precisa fazer obras que agradem a Deus durante a sua vida cristã a partir da sua salvação. E os daqui? Eles creram no Senhor Jesus, mas o que eles fizeram não foi digno de recompensa. Mesmo assim vão ser salvos, porque não tem que fazer nada para ser salvo. É pela graça, não vem de nós, é um dom de Deus. Entendeu? Então, durante a era da igreja, nós estamos aqui numa campanha, cada um buscando tentar entrar na realidade presente do reino de Deus. Você não foi chamado apenas para ver, você foi chamado para entrar. E quando você é salvo, você se identifica com uma das 7 igrejas aqui, que eu não quero tomar muito tempo, porque quando eu for falar delas, eu vou falar de maneira detalhada. Mas todas as igrejas aqui são pessoas que podem pelo menos ver o reino de Deus. Quando Jesus fala com elas, ele está falando de ver o reino de Deus, né? Ele está querendo dizer assim, ó, o Espírito diz às igrejas, ou seja, já é salvo. Se é igreja, é salvo. E se é salvo, já pode pelo menos ver. Aí quando Jesus traz uma exortação, ele quer que eles corrijam o que está errado para poderem entrar no reino de Deus, tanto no presente, viver na realidade do reino de Deus atual, para quando Jesus voltar, eles poderem participar da manifestação do reino de Deus, ou seja, reinarem com Jesus durante 1000 anos. E lá em Apocalipse está sempre dizendo assim, ao que vencer, ou seja, ao que sair do grupo número 3 e ir para o grupo número 4, né? Porque todos os dois são salvos, olha aí. Deixa eu voltar aqui. Então, o Espírito diz à igreja. Quem é a igreja? É quem já passou do 2 para o 3. Daqui para frente já é a igreja, já é salvo. Mas ele fala, ao que vencer, ou seja, quem avançar para o número 4, quem praticar obras dignas de galardão. E aí ele fala que vai reinar com Jesus, que vai receber vestes brancas, que vai receber uma série de benefícios, entendeu? Mas vamos continuar aqui, depois eu vou falar sobre todos esses textos de maneira profunda para a gente não tomar muito tempo. Olha lá. Jesus dizendo em Mateus 7,21, nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Olha aí que interessante. Ele está dizendo que nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, ou seja, a igreja, porque a igreja diz Senhor, Senhor. Quem não faz parte da igreja não diz Senhor, Senhor, não reconhece, porque isso era uma afirmação presente. Então, as pessoas que chegavam chamando Jesus de Senhor, Senhor, o fato de repetir é sinal de que elas não tinham problema nenhum de confessá-lo como Senhor.
E olha que interessante, elas nem por isso elas vão reinar com Jesus, né? Elas vão entrar no reino de Deus. Elas podem até ser salvas, mas elas não podem reinar com Jesus só porque chamam ele de Senhor, Senhor. O que é necessário? É necessário fazer a vontade do Pai, cumprir a missão de vida. Deus tem uma missão para mim, uma vontade para mim, tanto coletiva, que é para todos os crentes, como uma vontade específica, que é para mim. Deus quer que eu seja isso, que eu fique no tal lugar. Eu tenho que cumprir as duas. Tanto a coletiva, o que é coletiva? Por exemplo, honrar pai e mãe. É vontade de Deus coletiva, para todo mundo. O que é vontade de Deus específica? Por exemplo, ser apóstolo. Não é para todo mundo. Então você tem que descobrir qual é a vontade de Deus para você específica. Como que você descobre a específica? Cumprindo basicamente a que é coletiva, e aí Deus vai revelando qual é a específica. Só vai reinar com Jesus quem cumprir a missão, ou seja, fazer a vontade do Pai. Não está falando de ver o reino de Deus, porque quem diz Senhor, Senhor, pode ver o reino de Deus, mas não pode entrar, porque para entrar tem que fazer a vontade do Pai. Então, só para entender essa questão aqui do Senhor, Senhor, olha o que Paulo diz em 1 Coríntios 12, 3. Portanto, vos quero fazer compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz Jesus é anátema, ou seja, maldito. Olha o que ele termina dizendo. E ninguém pode dizer que Jesus Cristo é o Senhor, senão pelo Espírito Santo. Então, quando eles disseram aqui, ó, Senhor, Senhor, eles estavam movidos pelo Espírito Santo. Mas não era suficiente para poder entrar no reino. Era suficiente para poder ver o reino, conforme nós vimos lá em cima, ó, lá, ó, ver o reino, passar do grupo número 2 para o grupo número 3. Mas o nosso alvo não é sair do 2 e vir para o 3 apenas, porque isso é uma obra de Jesus. Ele trouxe a gente aqui pela fé. O nosso objetivo é fazer parte do grupo número 4. É você entrar no reino, tanto no presente, nessa realidade, como no futuro, na manifestação, quando Jesus reinar sobre a terra. Então, talvez você está pensando assim, mas eles disseram Senhor, Senhor, porque eles estavam fingindo. Aqui o apóstolo Paulo está dizendo que ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor se não for por um mover, por uma ação do Espírito Santo. Então, quando eles disseram que Jesus é o Senhor, eles estavam mostrando que eles eram pelo menos do grupo 3, mas eles não estavam de acordo com a vontade de Deus ainda, por isso eles não podiam entrar, que é fazer parte do grupo número 4. Eu não vou tomar muito tempo aqui para o vídeo não ficar muito grande, já deu aqui 21 minutos, então eu quero que você entenda, depois nos próximos vídeos eu vou me aprofundar. Mateus 18, 3 diz assim: em verdade vos digo que se não vos converterdes e não vos fizerdes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. Ou seja, mais uma vez ele está dizendo que não adianta apenas você crer no Senhor Jesus para entrar. Você tem que se converter, você tem que entrar no nível de entendimento em Deus, que você tem um coração como de uma criança, ou seja, pura, simples, perdoa fácil, aceita depender do Pai, aceita, não guarda mágoa, porque uma criança não guarda mágoa, uma criança não tem rancor, uma criança libera o perdão muito rápido. E tem muita gente que é salvo e não libera o perdão rápido. Entendeu? Então, esse texto não está falando de salvação, ele não está falando de você fazer parte do grupo número 3, que é pelo menos salvo, todavia pelo fogo. Ele está falando de você fazer parte do grupo número 4, entrar no reino de Deus. Para isso, o seu coração precisa se render a Deus como de uma criança, entendeu? Que confia no Pai, que depende do Pai, que é simples e humilde de coração. Já pensou se Jesus fosse salvar só quem for como uma criança? Não é isso que ele está dizendo. Ele está dizendo que só vai entrar no reino, ou seja, fazer parte do grupo número 4. Quem tiver essa humildade, essa simplicidade, essa singeleza de coração para com o Pai e para com os outros irmãos também. Então, esse texto você precisa entender. Não está falando de salvação, está falando de entrar no reino, que é outra coisa. Esse texto aqui, ó, não está falando de salvação, está falando de entrar no reino, que é outra coisa. E você já entendeu até aqui, eu não vou tomar muito tempo para o vídeo não ficar muito longo. Então vamos ler mais um texto. Jesus disse em Mateus 5,20 que porque vos digo que se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Ou seja, Jesus está dizendo assim, ó, você é discípulo, detalhe, ele está falando com seus discípulos, com os seus seguidores. Ele está falando assim, ó, se o padrão de justiça que vocês vivem não for mais elevado que o dos fariseus, vocês de maneira nenhuma vão entrar no reino. Pode até ver o reino, mas entrar não. Por quê? Porque o reino, a salvação é pela graça, mas entrar no reino é algo que é tomado por esforço. Entendeu? Então o reino a salvação é pela graça. Ver o reino de Deus. Ver o reino de Deus, salvação. Mas entrar no reino é por esforço. Está lá, é tomado por esforço. Se faz violência, faz esforço e pela força se apoderam dele. É isso que está dizendo. Entendeu? Então, pela graça você sai do 2 e vai para o 3. Mas pelo seu esforço você vai para o 4. Então tem que fazer um esforço, entendeu?
tem que andar num padrão de justiça mais elevado. Se eles não podem adulterar, nós não podemos nem cobiçar com os olhos. Se eles não podem matar, nós não podemos nem odiar, entendeu? O padrão de Jesus é mais elevado. Para quê? Para poder receber algo maior, entendeu? Então isso aqui também não está falando de salvação, está falando de entrar no reino. Não está falando de fazer parte do grupo número 3, que vai ser salvo, todavia como pelo fogo, e nem ver o reino de Deus. Está falando de receber o galardão, que é entrar no reino de Deus. Vamos lá? E aí Jesus diz lá em Mateus 6,33, ele fala, né? Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. O que ele está dizendo? Ele não está falando com pessoas perdidas para buscar fazer parte da igreja. Ele está falando com a igreja. Jesus não vai falar com alguém perdido assim, ó, busca em primeiro lugar o reino de Deus. Ele não tem a menor possibilidade de buscar. Ele não tem o Espírito Santo, ele não tem a graça de Deus sobre ele, porque para buscar tem que ter graça, tem que ter unção, tem que ter força de Deus. Então Jesus não está conversando com pessoas do grupo número 2, dizendo buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Ele já está conversando com pessoas do grupo número 3, os seus discípulos, e pessoas que estavam seguindo ele desde o capítulo número 3 de Mateus. Então já diziam Senhor, Senhor. Agora eles só precisavam fazer a vontade do Pai. Qual que era a vontade do Pai? Que eles buscassem o reino de Deus. Buscassem não ver, porque Jesus já tinha os buscado. Jesus disse, eu vim buscar o que se havia perdido. Eu vim buscar Jesus. Estava no 2, trouxe para o 3. Agora ele fala para quem está no 3. Busca agora o reino de Deus, ou seja, busca fazer parte do número 4. Então o capítulo 5, 6 e 7 de Mateus, ele está ensinando basicamente como uma pessoa que é salva vai buscar entrar no reino de Deus. Já pode ver, vai buscar entrar. Não é a mesma coisa. O calvinismo e o arminianismo não entenderam essa diferença, por isso eles batem cabeça até hoje. O arminianismo fala de soberania de Deus. Aliás, o calvinismo fala do agir de Deus e da sua soberania. E o arminiano fala da responsabilidade do homem. Quando eu separo os dois quadros fica fácil, porque pela soberania de Deus eu saio do 2 e venho para o 3. Mas pelo meu esforço, pela minha diligência, eu venho para o 4. Arminianismo, entendeu? E os dois acham que ser salvo e entrar no reino de Deus é a mesma coisa. E não é, porque eles não entenderam essa questão. Mas vamos continuar. Então, quando você viu Jesus falando isso aqui, ele não está dizendo assim, ó, busca a sua salvação. Não, porque quem busca a sua salvação foi ele. Quem buscou a sua salvação foi Jesus. Buscou, está consumado. Se você crê no Senhor Jesus, será salvo. E você não pode, não consegue, não é capaz de reconhecer Jesus como Senhor se não for pelo Espírito Santo. Está aqui, ó. Não é eu que estou dizendo, é o apóstolo Paulo. Ah, eu não concordo. Então, eu não concordo com o apóstolo Paulo, porque é ele que disse, eu entre ele e você, eu prefiro ficar com ele. Amém? Então vamos continuar. Jesus disse em Mateus 19, 23, 25. Disse então Jesus aos seus discípulos, em verdade vos digo que é difícil entrar um rico no reino dos céus. E outra vez vos digo que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Você vê que é a mesma coisa, né? Reino de Deus e reino dos céus. Depois eu vou, nos outros vídeos, vou explicar isso com mais detalhes, eu não quero que fique longo. Então Jesus não está falando que é difícil um rico ser salvo. Conforme nós interpretamos a vida toda, tanto os calvinistas como os arminianos estão dizendo que Jesus está dizendo que é difícil o rico ser salvo. A dificuldade de um rico ser salvo e a de um pobre é a mesma. Os dois precisam crer no Senhor Jesus. Quem crê no Senhor Jesus, seja rico ou pobre, vai ser salvo, vai poder ver o reino de Deus. Só que para o rico entrar no reino é mais difícil. Por quê? Porque para entrar no reino vai demandar sofrimento, vai demandar renúncia. E o rico normalmente vive uma vida de muitos prazeres, e o pobre já sofre por natureza. Então para o pobre é mais fácil entrar no reino. Detalhe, para ver o reino, ou seja, ser salvo, a dificuldade para os dois é a mesma. Quem pagou o preço pela salvação do rico e pela salvação do pobre foi o mesmo Senhor, Jesus. Agora para o rico, para poder ser salvo, Jesus dará conta de todos. Olha aqui, ó. Para nós sermos salvos, sair do 2 e vir para o 3, Jesus dará conta de nós. Agora, para vir para o 4 aqui, ó, cada um dará conta de si. Nós lemos isso lá em cima, né? Deixa eu só voltar aqui e ver se é isso mesmo. Lá no começo fala lá que, olha, cada um, tá vendo? Ó, a obra de cada um. Vai ser você mesmo, não vai ser a obra de Jesus que vai determinar se você vai para o 4. É a sua obra. Olha lá, para que cada um, tá vendo? É você que vai para o 4. Ali tá falando de ir para o 4, não tá falando de ser salvo. Que mais? Então, esse texto eu sei que você pensou que falava de salvação, mas não é. Aí os discípulos ainda perguntaram, né? Quem é que pode se salvar? Aí Jesus vai e termina dizendo, isso é impossível aos homens. Os discípulos estavam perguntando assim, quem é que pode então sair do 2 para o 3? Aí Jesus falou, não, isso aí não é difícil, porque o rico vir para cá é difícil, mas o rico sair do 2 e vir para o 3 não é difícil, é impossível. Porque se Deus não os trouxer, de maneira nenhuma virão. Então, a gente crê no Senhor Jesus porque Deus nos deu fé para crer. Você não tem mérito nenhum.
Deus te deu fé para crer no Senhor Jesus, sendo rico ou pobre. Agora você vai ter que buscar o reino de Deus, você vai ter que buscar fazer parte do grupo número 4. Vamos continuar aqui, que eu não quero tomar muito tempo. Olha aí o apóstolo Paulo dizendo mais uma vez, em 1 Coríntios 3, 1 ao 3. E eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a meninos em Cristo. Com leite vos criei, não com carne, porque ainda não podíeis, nem tampouco ainda agora podeis. Porque ainda sois carnais, ainda sois carnais. Pois havendo entre vós inveja, contendas e dissensões, não sois porventura carnais? E não andeis segundo os homens? Mais uma vez aqui eu vejo 3 grupos de pessoas aqui por inferência. Por inferência, aqui fala de 2. Mas por inferência, assim como nos 2 textos acima lá de João e de Coríntios, eu descobri 3 grupos. Aqui eu consigo ver 3 grupos. Quais? Pessoas que não são nem filhos de Deus, não são nem meninos em Cristo, ou seja, as pessoas do grupo número 2. Esses do número 2 aqui, eles não são meninos em Cristo, eles são filhos do diabo, entendeu? Eles não são filhos de Deus, são filhos do diabo. E esses aqui, eles são meninos em Cristo, carnais, eles são irmãos, são salvos. O apóstolo Paulo chama eles de irmãos. Se eles são irmãos, quem é o pai? O pai é Deus. E se Deus é pai deles, eles são filhos de Deus, como é que eles vão ficar sem salvação? Já imaginou Deus mandar os filhos dele para a eternidade do inferno? Não tem cabimento. Só um arminiano mesmo para ter uma ideia dessa, de que Deus vai mandar um filho dele eternamente para o inferno porque ele cometia alguma coisa ou deixou de acertar ou errou. Se ele errar, Deus tem um tratamento para ele, mas o tratamento não é a eternidade no inferno, tenha certeza disso. Então, olha aí, eles são irmãos, são meninos em Cristo e não podem entrar no reino. Por quê? Porque quem tem inveja, contenda e dissensão não herdará o reino de Deus. Herdar e entrar é a mesma coisa. Então aqueles textos que falam lá, não herdarão o reino de Deus, aquilo ali é carta para a igreja. Então tem crente salvo que tem todos esses defeitos aqui, e os outros que estão lá. Só que eles precisam se libertar. Quando eles erram, eles não vão ficar impunes. Mas a disciplina para eles não é a eternidade no inferno. É ser salvo, todavia, como pelo fogo. Ou vão receber galardão se amadurecerem, fazer a vontade do Pai, ou vão ser disciplinados. Enquanto os do número 3, durante o milênio, durante o período do reino, eles vão ser disciplinados, os do número 4 vão ser galardoados, eles vão receber uma recompensa. Então você que crê no Senhor Jesus, você vai estar num dos 2 grupos, infalivelmente. Ou você vai ver o reino de Deus e vai receber uma severa disciplina, severa, e detalhe, Deus já vai disciplinando você quando você erra aqui na vida cristã. Aí quando ele volta, a disciplina é maior. Quando você anda de maneira acertada, de maneira aprovada, ele já vai te abençoando também. As coisas vão sendo acrescentadas. E quando ele voltar, a bênção é muito maior. O galardão é bem maior. Então entenda que Paulo estava falando com pessoas salvas. E mesmo salvas, elas cometem... Um calvinista ia dizer que eles não nasceram de novo. Porque eles tinham contenda, inveja e dissensão. Entendeu? Então eles não nasceram de novo. O calvinismo fala que quem tem as coisas que a Bíblia condena, porque não nasceu de novo, precisa nascer de novo. Mas aqui está mostrando que o calvinismo está errado, porque eles nasceram de novo, eles são irmãos, olha aí, eles são meninos em Cristo. E a Bíblia diz também que os arminianos estão errados, porque eles vão dizer que eles vão passar a eternidade no inferno, e não vão, porque não se perde esse lugar. Não tem como você estar no grupo número 3 ali, não tem como você chegar no grupo número 3, salvo, ver o reino de Deus, pelo menos salvo, e voltar para o número 2. Não é o tratamento que Deus dá, não é isso. Não existe essa possibilidade. Assim como você é filho do seu pai, ou você tem filho, não tem como deixar de ser filho do seu pai, e nem você que tem filho, seu filho cometer algo muito grave e deixar de ser seu filho, não tem como também deixar de ser filho de Deus. A disciplina é severa, tanto agora como na era vindoura, tanto agora, antes de Jesus voltar, como depois que ele voltar. Mas não é a eternidade sem salvação. Sinto muito em te desapontar, arminiano que gosta de mandar as pessoas para o inferno eternamente quando elas apresentam algum defeito como esse aqui. O seu é só diferente do delas. Elas cometem esses aqui, alguns têm maledicência, alguns caem em pecado. Enfim, Deus tem uma disciplina severa, mas não é ficar sem salvação. Eu também não importaria de dizer que perderia não, porque eu não tenho problema de também mandá-las para o inferno. Mas, se Jesus não vai mandar, não vai ser eu que vou mandar, Então, mais um texto. Gálatas 4:19. Meus filhinhos, por quem de novo sinto as dores de parto, até que Cristo seja formado em vós. Olha para você ver. Olha para você ver. Eles não estavam no nível de maturidade do grupo número 4. Eles estavam no grupo número 3. Paulo não estava orando por pessoas perdidas, até que Cristo seja formado nele para ser salvo. Não. Ele está orando por pessoas do grupo número 3, que eram carnais, meninos em Cristo, e Cristo sendo formado nelas, elas iam para o grupo número 4. Entendeu?
Depois eu vou explicar todos esses textos de novo, com detalhes. O apóstolo Paulo era crente, sim ou não? Pois é, olha o que ele disse em Filipenses 3, 13 e 14. Irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para as que estão adiante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. O apóstolo Paulo está dizendo que não alcançou. Aí a pergunta que eu te faço é, será que ele está dizendo que ele nunca foi salvo? Com certeza ele já tinha sido salvo quando ele teve um encontro com Jesus na estrada para Damasco. Ele foi salvo, ele recebeu um presente, a salvação. Só que agora ele buscava um prêmio. Olha para você ver, vou lá no gráfico. Ele estava no número 2, quando ele estava no caminho a Damasco. Jesus encontrou com ele e levou ele para o número 3. Deu a ele um presente. E ele fala, agora eu busco o prêmio. Vim para o número 4. Ou seja, eu quero reinar com Jesus. Entrar no reino de Deus. E o apóstolo Paulo falou que não estava garantido. Ou seja, nunca está garantido. A salvação do Filho de Deus está garantida. Mas a entrada no reino, enquanto houver vida, há a possibilidade de perdê-la. Porque é algo que precisa ser fiel ali até o fim, nas obras e na perseverança. Amém? Então, o apóstolo Paulo não estava dizendo que ele não havia alcançado salvação. Ele estava dizendo assim, ó, eu não alcancei ainda a minha entrada, porque eu preciso cumprir a vontade do Pai para ele, que era ser apóstolo, escrever cartas, ganhar pessoas, formar discípulos, enfim. Você só vai receber o prêmio se você cumprir a soberana vocação, ou seja, vontade de Deus para você em Cristo. Você já está em Cristo? Ok, é salvo. Mas tem que cumprir a vocação, o chamado, para receber o prêmio. Quem já está em Cristo já tem um presente, salvação. Mas só quem cumpre a vocação é que vai receber o prêmio, a entrada no reino. E aí Paulo diz também lá em 1 Coríntios 9, 24 e 27 assim. Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas só um leva o prêmio? Olha aí o prêmio de novo, ó, o prêmio, ele queria receber o prêmio, né? Olha ele falando do prêmio novamente. Correi de tal maneira que o alcanceis. Ele usou como referência uma corrida para poder ilustrar como é que é a conquista do prêmio, né? De poder entrar no reino de Deus, não de ver, porque ver é um presente de Deus pela graça, mas entrar é um prêmio. Olha o que ele diz. E todo aquele que luta, de tudo se abstém. Eles, os do mundo, do número 2, fazem para alcançar uma coroa corruptível. Nós, os cristãos, porém, uma coroa incorruptível. Para que uma coroa? Para reinar com Jesus. Entrar no reino. Entrar na parte futura, né? Entrar na manifestação aqui, ó. Quando Jesus for entrar, quando Jesus for galardoar a igreja, a parte da igreja que merece reinar, ele vai dar uma coroa para ela incorruptível. E não é pela graça que vai dar essa coroa, é pelas obras. As obras vão ser provadas pelo fogo. Se forem aprovadas, permanecerem, vão receber o galardão, vão poder receber a coroa incorruptível. Olha o que o apóstolo Paulo termina dizendo. Pois eu, apóstolo Paulo, assim corro, não como a coisa incerta. Assim combato, não como batendo no ar. Antes subjugo o meu corpo e o reduzo à servidão, para que pregando aos outros, olha aí, Paulo pregava aos outros, eu mesmo, apóstolo Paulo, não venha de alguma maneira ficar reprovado. O que Paulo está dizendo? Ele está dizendo que está com medo de ser reprovado para entrar no céu? Não, ele está com medo de ser reprovado para entrar no reino, que é outra coisa. Todo salvo vai entrar no céu, mas nem todo salvo vai entrar no reino, porque o céu não é o reino não será no céu, o reino será na terra. A Bíblia diz assim, ó, e reinarão sobre a terra. Durante os 1000 anos, vai ter cristãos que reinam, entram no reino, e vão ter cristãos que vê. Você tem que escolher de qual você faz parte. Jesus não te chamou para ver, ele te chamou para entrar. Então, depende de você. Quando ele te chamou para ver, ele já garantiu. Na cruz do Calvário, ele garantiu que você ia ver. Mas pelo seu esforço, pelo seu mérito, pela sua diligência, você pode entrar. Se você não entrar, é porque você foi reprovado. Esse era o medo de Paulo. Paulo não estava com medo de ficar no grupo número 2, perdido, sem salvação. Ele estava com medo de ficar no grupo número 3, porque ele pregava. O evangelho da graça te tira do 2 e te leva para o 3. E o evangelho do reino te leva para o 4. O evangelho da graça fala do que Jesus fez. O evangelho do reino fala do que você tem que fazer. Entendeu? Vamos lá para terminar e não ficar longo. Já passou de 38 minutos. Eu não queria que demorasse, mas... E aí o apóstolo Paulo tinha medo, né? Lá ele fala que não tinha alcançado, mas aqui ele já, no final da vida, ele vê que alcançou. Olha o que ele diz em 2 Timóteo 4, 7 e 8. Diz, combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda, ou seja, as pessoas que ficarem diligentes, pensando, pregando, falando e se preparando para a volta de Jesus, para a vinda de Jesus. Não é crer, é amar.
Quem crê no Senhor Jesus será salvo. Mas aquele que o ama, guarda os seus mandamentos. Onde estão os mandamentos de Jesus? Está lá no monte das bem-aventuranças, dizendo que você tem que amar o inimigo, você tem que orar pelo inimigo, você tem que orar por quem te persegue, você tem que... Entendeu? Aquilo lá não é para ser salvo, porque se aquele padrão lá, você tem que ser puro de coração. Já pensou se Jesus for salvar só quem for puro de coração? Ele não vai salvar só quem é puro de coração, ele vai salvar todo aquele que crê. Mas os que avançarem para um nível de maturidade, onde Cristo for formado neles e eles atingirem um coração puro, simples como de uma criança, eles vão reinar com Jesus, ou seja, eles vão entrar no reino de Deus. Então, deixa eu ver aqui, esse texto eu não vou ler não, porque senão vai ficar muito grande. Então, o objetivo desse vídeo é você despertar para esse entendimento e nos próximos vídeos eu vou falar com mais diligência, com muito... Talvez você está achando que esse vídeo ficou profundo, talvez você está pensando assim, nossa, que profundo. Não. Esse vídeo não ficou profundo. Profundo é os próximos, porque aí eu vou repetir todos esses textos com detalhes. Aqui, ó. Vou falar aqui da coroa da justiça, vou falar o justo juiz, tudo com detalhe, combater o bom combate, porque tem gente que combate o mau combate. Tem gente que começa a carreira e não termina. A carreira é a missão de Deus para sua vida. Tudo que está aqui, ó, eu vou entrar em detalhes nos próximos vídeos. Então, o prêmio, vou falar direito sobre o que é Cristo formado em nós. Quando a gente aceita Jesus, o Espírito Santo se une ao nosso espírito. Mas Cristo é formado em nós na alma. É um outro processo que precisa ser levado em conta. Então vamos falar sobre cristãos carnais, espirituais, todos os pecados lá dos que não herdarão ou entrarão no reino de Deus, que não é questão de salvação. Isso aqui não precisa explicar, né? Aqui tem que o camelo aqui, na verdade, é o animal que tem que passar por um buraco no muro de Jerusalém, né? É difícil, mas não é impossível. Então, um rico entrar no reino não é impossível, é difícil. Ser salvo é impossível, por isso é que Jesus teve que salvar. Mas isso aqui depois eu vou entrar em detalhes lá durante o estudo sobre todos aqueles mandamentos lá de Mateus 6, do capítulo 5, 6 e 7 de Mateus. Vou explicar tudo isso, vou explicar o nível de justiça, vou explicar como que é ser como criança, vou explicar essas questões todas, vou entrar em detalhes sobre como fazer e descobrir a vontade do Pai para sua vida, vou entrar em detalhes sobre o que é nascer de novo, em detalhes, o que é nascer da água, em detalhes, preciso falar sobre isso, não vou falar nesse vídeo, nos próximos. Vou falar sobre a salvação pela graça, explicar o detalhe entre o calvinismo e o arminianismo, nenhum dos dois, o calvinismo chegou mais perto, mas... nenhum dos dois serve como uma verdade absoluta. A verdade, infelizmente, você creia ou não, é essa que eu estou te apresentando. E não é porque eu estou me gloriando, é porque eu também era calvinista. Não, primeiro eu era arminiano, depois eu fiquei calvinista. Depois eu descobri essa e não tem como fugir dela, porque ela faz todo sentido. Faz muito mais sentido do que tanto o calvinismo como o arminianismo. Mas... então, se você é calvinista, não estou te convidando a ser arminiano. E se você é arminiano, eu não estou te convidando a ser arminiano. Eu não estou te convidando a ser calvinista. Estou te convidando a crer no Evangelho do Reino de Deus, que é isso que eu preguei aqui. Então, vou explicar qual é a disciplina de quem será salvo durante os 1000 anos. Precisa levar em consideração isso. Vou falar sobre todo o galardão, sobre todas as coisinhas que são como benefícios, né, que a pessoa recebe. Vou falar sobre obras que são ouro, prata e pedras preciosas, e obras de madeira, feno e palha. Entrar em detalhes sobre isso. E no mais é isso. Eu agradeço a sua atenção. Se você puder e quiser, se inscreva nesse canal. Não sei se você está assistindo esse vídeo no YouTube, no Facebook. Enfim, se programe aí para poder assistir as próximas aulas. E então você vai ver realmente o que é profundo na palavra de Deus. Porque esse assunto ele foi falado o tempo inteiro, só que nós não discernimos. E agora, como chegou a reta final de Jesus voltar, ele aprove revelar a verdade a alguns dos seus pequeninos. E por incrível que pareça, eu sou um deles, né? Enfim, se você quiser, abra o coração e aceite. Se não, você fica com o calvinismo, fica com o arminianismo e Deus te abençoe. Amém?